Antes de mais, permita-me agradecer o convite à Zest pela organização e também pelo convite, claro, do Cyber and Cloud Expo, que na verdade é pela primeira vez organizado em Portugal, e dizer-vos que me orgulha muito fazer parte de uma lista de oradores tão relevantes, com temas tão interessantes e, sobretudo, com tanto conhecimento sobre os temas digitais e de cibersegurança. Começo por apresentar-me brevemente. O meu nome é Oscar Vieira, sou responsável da área de responsabilidade civil da Fidelidade Companhia de Seguros S.A. e sou uma das pessoas que na Fidelidade tem vindo a trabalhar este tema do ciberrisco numa vertente de desenvolvimento de ofertas para o mercado português. Temos, aliás, uma oferta para pequenas e médias empresas que tem tido muito sucesso e muita receptividade junto ao mercado. Mas, bom, o tema que me traz aqui não são seguros, na sua vertente stricto sensu. Eu, na verdade, venho-vos falar, e portanto podem estar descansados, eu venho falar-vos do ciberrisco enquanto business risk e em perceber o ciberrisco como um risco de negócio operacional que não é só tecnológico. Aliás, como muitos outros nas organizações. A agenda para esta apresentação é que vos mostro neste slide. Portanto, começo por vos falar das possíveis abordagens ao risco cibernético, com alguns conceitos que nos vão guiar durante a apresentação. Posteriormente, entrarei em detalhe em dois tipos de abordagens ou metodologias que são as que têm tido e que são aquelas que mais comumente são adotadas pelas organizações e vou entrar em detalhe numa delas, aquela que me parece aportar uma gestão mais efetiva do risco cibernético. Posteriormente, e como terceiro ponto, terminarei com um caso prático, real, de fevereiro deste ano, e que achamos que pode trazer um pouco daquilo que pode ser o papel de uma seguradora, que também é importante neste âmbito, mas também qual deve ser o papel de qualquer organização na gestão do risco cibernético. Queremos que este caso mostre a necessidade de pensar o risco numa perspectiva mais macro, e é um pouco disso que vos vou falar neste caso real. Começo por vos dizer, e sabem, certamente não é novidade para ninguém, que a maior parte dos gestores de topo reconhecem o ciberrisco como um tópico essencial das suas agendas. Isto, aliás, não é mesmo novidade. Cada vez mais os C-suites e top management procuram entender o detalhe de como o risco cibernético é realmente gerido na sua organização. Como saberão, em setores e em regiões mais desenvolvidas, que têm vários anos de investimento em cibersegurança, por vezes mostra-se a necessidade das organizações de demonstrar um nível de resiliência para os seus stakeholders internos, clientes, reguladores e até para o público em geral. Ou seja, na verdade, cada vez mais vemos uma marca indelével entre as entidades que eficazmente conseguem gerir o seu risco cibernético e uma marca ainda mais indelével, infelizmente, nas entidades que não o conseguem fazer. E, portanto, nesse sentido, a relevância do ciberrisco é mais do que premente. Temos visto várias notícias e muito ruído sobre este tema. Aliás, no slide podem ver alguns eventos marcantes que saíram na comunicação social. E, portanto, este de facto, este é o ponto, é um tema essencial e não é só para os Chief Information Security Officers. É para as organizações como um todo. E, na verdade, é um tema tão essencial que o World Economic Forum, o Fórum Mundial Económico, posiciona o ciberrisco como o quinto risco em termos de probabilidade e o sétimo risco em termos de impacto. É interessante perceber que, em termos de impacto, o risco cibernético está muito próximo dos desastres naturais, como podem ver aí no slide do lado direito, e da falta de água. Assim, de repente, parece um pouco estranho, dito assim, mas se pensarmos no risco cibernético num contexto mais amplo, que é, aliás, o contexto que usarei nesta apresentação, e que engloba também situações de danos materiais, talvez entendamos melhor este potencial disruptivo. Aliás, título de nota, lembrem-se do Stuxnet, do malware, que em 2010 atacou instalações nucleares iranianas e que fez com que as centrifugadoras das centrais de enriquecimento de urânio funcionassem a uma velocidade 40% superior àquilo que era razoável e, portanto, provocou uma explosão. E, portanto, eu acho que se pensarmos neste caso prático, certamente entendemos o potencial disruptivo do risco cibernético e, nesse sentido, vê-lo nesta matriz, nestes termos, próximo deste tipo de riscos, de uma magnitude tão relevante, deixa de ser estranho. No entanto, e propositadamente tenho usado, neste início da apresentação, de forma pouco cuidada, os termos de risco e de ameaças cibernéticas, quero aproveitar para fazer uma distinção clara entre um e outro. Porque, na verdade, são temas materialmente distintos. Não vou usar aqui as definições militares clássicas, aquela definição que dentro do conceito de estratégia tem os objetivos, as capacidades e as ameaças de um ator que visa contrariar um objetivo. Não é isso que vos venho trazer aqui. Justamente as definições que vou utilizar e que nos vão guiar e nos vão ajudar durante esta apresentação são as definições adaptadas a um conceito de gestão de risco e que, na verdade, encontrarão em qualquer manual de risk management. Portanto, não é nada de muito novo, mas que, de qualquer forma, achamos relevante mostrar e acho relevante mostrar-vos. Em termos de risco cibernético, a definição que aqui tenho e que vou usar durante esta apresentação é uma definição que abrange subtipos de riscos. Desde logo,
tipos de riscos relativos ao uso de dados pessoais, neste caso dados eletrónicos, e a sua transmissão. Pessoais e não pessoais, na verdade, mas dados eletrónicos. Também o risco de danos físicos, ou mais corretamente, danos materiais, como acabei de vos dar no exemplo anterior do Stuxnet. O risco de fraude resultante do uso indevido de dados. As responsabilidades, porque aqui também temos uma parte de responsabilidades. As responsabilidades relacionadas com o uso, armazenamento ou transferência de dados. E também todas as situações relacionadas com a disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações eletrónicas. É, portanto, neste sentido, uma definição bastante ampla e, na verdade, uma das melhores definições que existem para risco cibernético, dado o seu amplitude destas subcategorias. Falando de risco, queria-vos falar também de ameaças. E falando de ameaças, queria-vos dizer que a ameaça cibernética define-se como o acontecimento ou a ação que contraria a consecução de um objetivo e que normalmente causa danos. Acaba por ser tão simples quanto isto. Como saberão, o conceito de risco é inseparável das ideias de probabilidade e de incerteza. Porque, pelo que eu posso atrever-me a dizer que, em termos de notação matemática, podíamos dizer que risco é igual a ameaças vezes vulnerabilidades. Portanto, é algo que faz sentido e é algo que nos ajuda muito a perceber este conceito. Releva também ainda dizer, do ponto de vista de risco, do ponto de vista cibernético, neste caso as ameaças cibernéticas, grande parte das mesmas, e são essas que podem ver no slide, no lado direito, são ameaças relacionadas com a integridade, com a disponibilidade e com a confidencialidade dos ativos digitais. Falo para uma audiência que sabe muito sobre o tema e, portanto, sabem muito mais do que eu relativamente a isto, mas dizer-vos que todas as situações de SQL injections, os ataques de man in the middle, o farming, têm como objetivo, muitas vezes, justamente, a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade de ativos digitais. Portanto, nesse sentido, é algo que releva dizer. Ainda terminar dizendo-vos que um dos tipos mais preocupantes de ameaças cibernéticas, de facto, é o APT, o Advanced Persistent Threat, que, como sabem, utiliza técnicas de invasão contínuas, clandestinas e sofisticadas para obter acesso, estabelecer um ponto fixo, aprofundar o acesso e, no fim, terminar o ataque. E, portanto, dentro das ameaças, nomeadamente aquelas que têm como foco os ativos digitais, são estas também que mais devem preocupar e que mais devemos ter em conta. E, portanto, clarificada aqui esta diferença entre risco, por um lado, e ameaça, até com a notação matemática que tive a oportunidade de vos referir, podemos questionar onde é que se enquadra o risco cibernético. Aliás, o título desta apresentação é Understanding Cyber Risk as Business Risk. E, portanto, a verdade é que, utilizando conceitos da gestão, conceitos como Systematic Risk e Unsystematic Risk, ou seja, o risco que é diversificável e aquele que não é diversificável, acaba por ser isto, num dado portfólio, que pode ser um portfólio de riscos, entendemos rapidamente que o risco cibernético não é um risco diversificável. Totalmente diversificável. No sentido em que temos pessoas, tecnologia e processo organizativo, que são uma parte essencial deste risco. E, portanto, nesse sentido, ele é um risco de negócio, é um business risk. Não há empresas sem pessoas, sem processo ou sem tecnologia. Ou não existir um destes vetores, mas os outros existirão. E, portanto, nesse sentido, é um risco e queremos classificá-lo e queremos dar-vos essa nota que o classificamos justamente como um business risk, um risco de negócio, um risco também operacional de qualquer negócio. E, nesse sentido, surgirá certamente a questão, bom, é um risco de negócio, então qual a melhor forma e quais as melhores formas de demonstrar aos stakeholders os mecanismos para reduzir o impacto deste risco? Porque eliminá-lo só por si não é um pensamento razoável e nem sequer pode ser um objetivo atingível. Porque, já percebemos, é um risco de negócio, ele está lá sempre, não é diversificável. Pelo que há que definir um método para definir o que é prioritário e o que não é para diminuir este risco cibernético. E aqui queria falar-vos de dois tipos de abordagens com este objetivo. E que tipicamente são aqueles que são seguidas pelas organizações, mais uma do que outra, mas tipicamente são estas as soluções, se quiserem, os métodos mais adequados. Portanto, do ponto de vista da abordagem, temos uma abordagem baseada na maturidade, que ainda é a norma para gerir o risco cibernético, que é uma abordagem que tem como objetivo principal criar altos níveis de maturidade através da criação de capacidades organizativas. Para o efeito, uma dada organização pode criar um Security Operations Center para analisar, monitorizar e responder a ameaças, pode implementar um Multi-Factor Authentication para melhorar o acesso a aplicativos, enfim, tudo o que é construção de capacidades e mera construção de capacidades enquadra-se neste modelo. É uma abordagem muito focada no crescimento orgânico, tendendo a gerar e a estimular um crescimento exponencial, por vezes, e ingerível de controles e de supervisão. E essa é talvez a maior crítica a este modelo, baseado na maturidade. Por outro lado, temos uma abordagem baseada no risco, a qual abordarei em seguida em detalhe, mas que assume a impossibilidade de eliminar o risco totalmente e que pretende reduzir o risco
para que exista uma análise do apetite do risco da organização, e ao invés de criar controlos completos, pretende olhar para o risco e para o apetite da organização e não quer controlar todos os vetores ou ângulos. Aliás, pretende que se construam controlos apropriados para as vulnerabilidades mais prementes e aquelas tipicamente alguém pode ter como target, ou as ameaças podem ter como target. Portanto, é uma abordagem muito mais direcionada àquilo que é também o apetite da organização e vamos falar disso mais à frente. Mas do ponto de vista gráfico, e só para que não seja só uma mera descrição, é justamente isto. Temos, por um lado, temos do lado esquerdo, uma situação de criação de vários níveis ou layers de defesa ao redor dos ativos, nomeadamente dos ativos críticos, tipicamente, mas nesta abordagem da maturidade, muitas vezes a todos os ativos. Portanto, são considerados todos os ativos. Portanto, é quase um front-load de proteção. E, por outro lado, temos a otimização de layers defensivos ao nível de risco e de custos. Portanto, a proteção daqueles que são efetivamente ativos críticos de forma mais eficiente, assumindo aquela que é uma impossibilidade normal, que é de proteger todos os ativos através do mesmo método. E, portanto, é uma solução muito mais direcionada. E, nesse sentido, eu acho que já perceberam, ou pelo menos já concluíram pela minha exposição, que queremos que os programas assentes na abordagem baseada na maturidade simplesmente não são adequados. A verdade é que uma abordagem baseada no risco permite abordar o ciberrisco de uma forma pragmática, mas também estratégica, porque essencialmente permite priorizar o investimento, escolher quais são os pontos a serem endereçados, definir metas para a redução de risco, idealmente com um alinhamento desde o board até à primeira linha defensiva da organização, e também evitar um nível de controlos que quase que se aproxime de números miríacos, no sentido de exagerados, e que, na verdade, não trazem valor adicional. Portanto, nesse sentido, a abordagem baseada no risco tem, de facto, muitas vantagens. E, falando desta abordagem, eu gostaria muito, e é uma parte importante desta minha apresentação, queria dar-vos 8 passos ou ações sequenciais para abordar ou para implementar, neste caso, esta abordagem de forma efetiva. Eu vou tentar passar cada uma delas rapidamente, para que não seja demasiado maçador. Aliás, até considero bastante interessante, mas de qualquer forma vou passá-las rapidamente. Mas queria dar-vos também nota de que estas ações sequenciais não têm como objetivo suplantar a ISO 27001, por exemplo. Não. Pelo contrário, a verdade é que há pontos de contacto e pontos adicionais que aqui são referidos e queremos serem bastante compatíveis. Notem também que estas ações sequenciais não pretendem ser prescritivas, no sentido de ser um método infalível, mas antes, na verdade, uma definição sequencial de ações que permite olhar para todos os pontos relevantes relativamente ao risco cibernético. Mas eu começaria já pelo primeiro ponto, dando-vos a nota de que a primeira ação é simples. A primeira ação é a integração da cibersegurança na gestão de risco de uma organização. Desde logo, o programa de risco cibernético deve estar englobado no framework de gestão de risco de uma dada organização. A verdade é que já não é possível, hoje em dia, fazer gestão de risco sem olhar para o risco cibernético. Nesse sentido, deve existir um alinhamento da organização para a abordagem baseada no risco. E não devemos ter aqui um mero guideline taxativo de tarefas, mas antes um princípio que se englobe na estrutura organizativa, nomeadamente em termos de linguagem. Ou seja, que todos entendam a linguagem do risco cibernético, que seja falada dentro da organização e que seja simples e entendível por todas as pessoas que fazem parte da organização. Esta primeira ação é bastante simples, mas como segunda ação sequencial, temos a definição das fontes essenciais do valor dos ativos de informação da organização. Isto é, dos ativos críticos. Qual é a maior fonte de valor da organização? Quais são os processos que a fazem funcionar? Devem ser as perguntas que têm que ser feitas. Pensem, por exemplo, nos serviços financeiros, e é o exemplo que está aí no slide, na banca. Qual é o processo crítico da organização? O que é que traz valor à organização? Eventualmente, um dos processos mais críticos é o processo do empréstimo de crédito, se quiserem, para ser mais correto. É um processo essencial e, tipicamente, é a fonte essencial daquela atividade. Portanto, nesse sentido, é essa a fonte que deve ser definida como fonte essencial e identificada como tal. Eu diria que este ponto é muito simples. Tipicamente, basta falar com os responsáveis de negócio de uma organização para perceber quais são os processos ou as tecnologias essenciais e, nesse sentido, definir os ativos críticos. E a verdade é que este ponto é importante, porque a definição dos ativos críticos vai permitir, mais à frente, ter uma abordagem mais sistematizada e mais direta relativamente a esta abordagem baseada no risco. Mas sabendo as fontes essenciais do valor da organização, o ponto seguinte, como não podia deixar de ser, é entender quais são as vulnerabilidades críticas, que são aquelas que, interligadas às fontes de valor, aos ativos críticos, as ameaças irão tipicamente querer explorar. Portanto, a verdade é que poderão existir conexões diretas e indiretas, no sentido de que um sistema obsoleto dentro de uma organização com potencial baixo para ataques diretos
pode ser utilizado via movimentos laterais para analisar ativos de maior importância e efetuar ações de targeting. Em qualquer caso, a identificação das vulnerabilidades críticas vai mitigar, em parte, este risco, não totalmente, como vos digo. Pode haver estes movimentos laterais que, tipicamente, não são facilmente resolúveis ou até são difíceis de prever. E, portanto, tipicamente, neste ponto, não basta também identificar vulnerabilidades, é importante tentar controlá-las e monitorizá-las, porque, como sabem, se não for dessa forma, elas continuarão a existir. Agora que sabemos as fontes e as vulnerabilidades, as fontes essenciais, os ativos críticos e as vulnerabilidades, o ponto seguinte é percebermos quais são os atores, as ameaças, as capacidades e, sobretudo, as suas intenções. No essencial, tento dar-vos aqui 3 categorias essenciais relativas aos atores. Temos, por um lado, empregados com dolo, empregados que têm como intenção causar dano, podem roubar dispositivos, enfim, ou dados, é um caso bastante com intenção, de facto, de o fazer. Empregados negligentes, na verdade, somos um pouco todos nós, que podem enviar dados indevidos, perder hardware e perder informação sensível. Temos terceiros, hackers, associações criminosas, concorrentes, podem roubar dados, paralisar a atividade, cometer ações de espionagem, por exemplo, questões de propriedade industrial, enfim, são situações também, infelizmente, cada vez mais comuns. E dizer-vos também que não se esgotam aqui, como é lógico, os atores, são possibilidades, elas não estão todas elencadas neste site, mas ela deve estar no roadmap, a identificação dos atores, porque nos ajudará nos pontos seguintes e também nos ajuda em termos desta abordagem baseada no risco. E neste momento, é talvez, o ponto 5, vamos já no segundo terço, praticamente no segundo terço das ações sequenciais, este é o momento de lidar com as vulnerabilidades de forma direta, de mapear e priorizar as mais relevantes e que foram descobertas na primeira fase, até agora. E, portanto, sobretudo, e talvez seja o ponto mais essencial aqui, criar um backlog prioritizado das vulnerabilidades que estão pendentes de análise. Saber quais são, identificá-las, categorizá-las por um nível de importância. Porque, na verdade, para posteriormente lidarmos com elas, vamos ter que saber quais são. Então, nesse sentido, este também é um ponto bastante relevante. Mas, passados os 5 pontos anteriores, considera-se que uma organização, se fez todas estas ações sequenciais, já pode ter, ou pode começar a ter, ou está no momento certo para ter uma abordagem baseada no risco. Porquê? Porque aqui o objetivo é identificar os riscos através de matrizes de risco. Ou seja, simplificando, pegar nas vulnerabilidades atrás indicadas e nas ameaças e olhar para os riscos, criando matrizes de risco, isto é, matrizes de probabilidade e de impacto. Ou seja, de forma simples, tentar visualmente identificar, eu mostro-vos já no slide seguinte, mas tentar visualmente identificar quais são os riscos que devem ter maior atenção. Ou seja, a ideia aqui é criar uma matriz que, de forma simples e direta, permita também a qualquer pessoa na organização, mas tipicamente top management, entender quais são os riscos e tê-los identificados numa matriz para perceber a cada momento em que estado é que também estão. E a confrontação da matriz de risco que falámos atrás, que é esta que vos mostro aqui no slide, com o apetite da organização, que é aqui um fator crítico, é talvez um dos pontos mais essenciais desta abordagem baseada no risco. Na matriz atrás referida, mapearam-se e identificou-se quão crítico um risco é. Agora, há que conjugar esse mapeamento com o apetite de risco da organização, que se pode resumir de forma simples este apetite à seguinte expressão. É a quantidade e o tipo de risco que uma organização está disposta a procurar, a manter e a assumir. Ou a assumir, aliás. Portanto, procurar, manter ou assumir. E nesse sentido vamos encontrar riscos com baixo impacto e com probabilidade baixa. Podem ver aí no slide, do canto inferior esquerdo, tem o very low em termos de impacto e de probabilidade. E, portanto, são riscos que não preocuparão demasiado a organização. Mas no quadrante oposto, temos riscos de probabilidade alta e de impacto alto, cujos controlos para estarem no apetite, como é lógico, têm que ser diferentes. Nesse sentido, há riscos que são aceitáveis, com os quais a organização lida com facilidade e que estão dentro do apetite de risco. Aliás, podem ver isso pela gradação de cores da matriz que vos demonstro. Até o grená, no canto superior direito, será aquele que é menos apetitoso, se quiserem. Também posso usar este termo. E, portanto, a verdade é que há riscos que estão no limite e outros que estão absolutamente fora do apetite de risco da organização pela conjugação do impacto e da probabilidade. Tão simples quanto isso. Portanto, esse será o quadrante superior direito do gráfico que vos mostro aí. Portanto, este ponto é fazer esta ligação com o apetite da organização. Mas há também que perceber que
para estes riscos fora do apetite, vamos ter que fazer alguma coisa com eles. Simplesmente não os podemos esquecer. Esquecer não é solução. E, portanto, temos 4 soluções para estes apetites fora do risco, no limite ou fora, neste caso, do apetite de risco da organização. Temos, por um lado, a solução de aceitar o risco, que tipicamente para estes riscos não parece razoável. Evitar o risco, que infelizmente não parece possível. Transferi-lo, que é do que vos vou falar no próximo slide e que, em parte, é possível. Ou, na verdade, reduzi-lo, que é sempre uma excelente solução, sempre que é possível, mas que nem sempre é possível. E, por vezes, também dizer-vos que é na conjugação da transferência com a redução que se consegue, muitas vezes, mitigar estes riscos que estão ou que não estão no apetite da organização. E, portanto, de acordo com o que vimos atrás e considerando o apetite, existirão riscos que as organizações pretendem transferir, porque, tipicamente, como já vos disse, estão fora do seu apetite, com os quais simplesmente não querem lidar, seja pela sua probabilidade ou até frequência. Nós, na indústria seguradora, usamos frequência, ou pelo seu impacto, e nós, na indústria seguradora, usamos severidade, mas a matriz é a mesma. Portanto, probabilidade, ou impacto, ou frequência e severidade. É justamente a mesma matriz. E, portanto, essa linha que separa os diferentes tipos de risco é justamente a definição dos riscos que devem ser transferidos de acordo com o apetite da organização. E, portanto, permitam, por favor, antes de voltarmos às ações sequenciais e terminarmos as ações sequenciais desta abordagem baseada no risco, pôr o chapéu de segurador só para vos dar umas notas sobre a transferência de risco que considero relevantes neste ponto. É só um slide que permitam, porque, sinceramente, acho que é relevante. Dizer-vos o seguinte. O seguro é importante, mas pode, pela natureza, não abranger todo tipo de situações. A verdade é que as organizações podem incorrer em danos à sua reputação, perda de clientes, desvalorização de stock, medidas corretivas, custos de atualização da IT, desvalorização de propriedade intelectual, enfim, situações cujos custos cumulativos podem, em parte, ser asseguráveis, mas que, na sua generalidade, não são transferíveis para um terceiro que assuma este risco, para uma seguradora. Tão simples quanto isto. São, de facto, riscos de negócio que, se quiserem, não são passíveis, em parte, pelo menos, de ser transferíveis. Mas, desde logo, temos isso por questões legais, não é? Por exemplo, em Portugal, multas não podem ser seguras. A lei do contrato de seguro não permite. Mas também, como imaginarão e saberão, a perda de clientes ou de empregados. Quer dizer, enfim, há várias situações que não são seguráveis. Ou, muitas vezes, por serem inquantificáveis ou dificilmente quantificáveis. E, portanto, há riscos que, de facto, não são transferíveis. Este é um bocadinho o lado negativo da moeda. Há um lado positivo, e muito positivo, que há outros que o são claramente e facilmente. São situações que são passíveis de serem transferidas para um contrato de seguro, mesmo do ponto de vista de componente de serviço, de gastos, se quiserem, que não são necessariamente indemnizações, são muitas vezes indemnizações, segura para garantir as indemnizações ou os danos materiais diretos, enfim. Mas situações como gastos que uma empresa, uma organização tenha, relativas a custos de crise, de gestão de crise, investigação forense, por exemplo, para responder a uma notificação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, toda a parte de responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros. Imaginem os titulares dos dados. Ouvimos há pouco uma sessão relativa justamente a este tema. Ou fornecedores ou subcontratados, ou até a própria interrupção do negócio, são riscos que são seguráveis e que podem ser transferidos para um contrato de seguro. É, portanto, uma nota que vos queria deixar de dar, que não queria deixar de dar, antes de irmos ao último ponto da abordagem baseada no risco, porque é importante ter esta noção, até quando se faz estas ações, ou se tem em conta estas ações sequenciais. Como passo final, e ao ponto 8. Já fizemos este caminho todo, mas no final, como é lógico, é preciso monitorizar os riscos e o esforço da organização face a duas métricas. Por um lado, aos KPIs, portanto, os Key Performance Indicators da organização, e do outro lado, e aqui talvez seja um conceito diferente e relevante, os KRIs, que são os Key Risk Indicators. Como resumo, e simplificando, a organização conhece o seu apetite de risco, conhece as ameaças, tem um mapeamento de risco e agora, nesta lógica baseada no risco, tem que monitorizar os inputs, que são os KPIs, e os outputs, que são os KRIs. A relação entre essas métricas é a seguinte, para ser muito claro. O KPI dá a indicação da trajetória, se é conforme ou desconforme ao apetite da organização, relativamente a um risco, e o KRI dá o nível atual de risco, isto é, a atitude perante o risco. Um demonstra a trajetória e o outro demonstra a atitude. Dando exemplos, um KPI seria, por exemplo, quantas vezes tivemos incidentes de cibersegurança nos últimos 12 meses? Ou quanto tempo demoramos a descobrir data breaches e a comunicar à autoridade de controle? Isto seria um KPI. Um KRI é diferente, tem sempre em conta o risco associado. Seria, por exemplo, para o risco, empregados que terminaram o contrato de trabalho e continuam com acesso aos sistemas, um KRI seria o tempo médio entre o término do contrato e o disabling dos acessos, e o término também dos acessos.
Outro exemplo, um QRI. Para o risco malware, o risco parece um risco simples no nome, difícil de gerir. Para o risco malware, o QRI seria o número de empregados que clicaram em phishing emails enviados pelo nosso IT da organização. Portanto, é esta a métrica, estas duas métricas que devem ser utilizadas para monitorização em termos desta abordagem baseada no risco. A verdade é, como já perceberam, o QRI é sempre a resposta a uma pergunta de como estamos perante determinado risco. A demonstração da atitude. E, portanto, nesta abordagem baseada pelo risco, é também um ponto essencial a monitorização com estas duas métricas. E, portanto, resumindo tudo o que foi dito, e acho que já perceberam que sou um fã desta abordagem baseada no risco, por contraposição à da maturidade, um front-load de defesas que tipicamente não é, de facto, a solução, esta abordagem tem benefícios claros. Ela é interativa, no sentido de ser uma ferramenta dinâmica que apoia também a tomada de decisões estratégicas da organização. Ela foca-se no valor do negócio, no sentido em que vincula os riscos da empresa aos controlos. Isso é cada vez mais essencial. E é também flexível, porque ela faz a pergunta certa. Qual é o apetite da organização? E com base nisso, esta abordagem evolui e adapta-se conforme necessário. Porque o apetite do risco de uma organização, quando tem 3 empregados, pode ser uma. Quando tem uma dimensão 20 vezes superior, será outra. Quando tem um desenvolvimento tecnológico maior, será outra. Quando altera a atividade, será outra. E, portanto, esta abordagem é flexível e permite, justamente, com aquelas ações sequenciais que falámos atrás, que não são prescritivas, outra vez, são meramente exemplificativas, ou podem ser usados naquele método ou noutro, mas que permitem justamente fazer este trabalho e ter esta abordagem, que é aquela que consideramos mais relevante e mais importante para as organizações e que não queria deixar de vos trazer aqui. Chegados ao terceiro e último ponto da agenda, estamos a passar rápido, sei que estou a passar muita informação, mas queria falar disto tudo, essa é a verdade, e queremos deixar-vos estas nossas que são relevantes. Chegados ao terceiro ponto da nossa agenda, trazemos um caso real, que vou passar, dando-vos algumas notas sobre o que correu bem e o que correu mal nesta empresa. E vou considerar muito daquilo que nós já falámos nesta sessão, para que pensemos todos em termos de apetite para o risco e de medidas de controle. Portanto, temos que ir a um caso prático que eu acho que ajuda a sedimentar também aqui alguma da informação que foi passada. Este caso real é um caso, como o nome indica, real. Ele aconteceu em fevereiro deste ano. Uma organização de pequena dimensão, cuja gestão do risco cibernético, enfim, era através da existência de um software de remoção de malware, de uma firewall e de um anti-ransomware. Era isto. E que tinha uma apólice de seguro cibernético com a fidelidade, e, portanto, também daí o nosso conhecimento relativamente a este caso. Eu vou-vos mostrar uma timeline de tudo o que aconteceu, e ela, de facto, tinha essa solução da fidelidade, e também acho que vos vou conseguir mostrar como é que também atuou, porque acho que é relevante, para nós, no fim, tirarmos as conclusões relativamente a o que é que esta organização fez mal ou bem. Portanto, do ponto de vista da timeline dos eventos, dizer-vos que começamos no dia 4 de 2 de 2020, e, neste caso, o nosso segurado percebeu que tinha sido atacado. Era uma empresa de contabilidade, 3 empregados, já perceberam, uma empresa muito pequena, percebeu basicamente que o seu computador foi infectado por um vírus que criptografou todos os dados e que pediu um resgate. Bom, um ransomware normal, eu creio ser hoje ou amanhã, temos aqui uma ação sobre ransomwares, certamente vou ouvir com toda a atenção, porque certamente será também muito interessante. Mas o ransomware também normal, ele não conseguia aceder aos arquivos, tinha esta mensagem no computador que solicitava um pagamento de um resgate em bitcoins, o day by day, não é? Que todos conhecemos, muito normal. Mas no dia seguinte, após perceber o que se tinha sucedido, o cliente nosso segurado, que tinha esta apólice com a fidelidade, contactou o prestador que está incluído na apólice, que é um especialista em informática forense, e enviou um dos ficheiros encriptados e a nota de resgate para que se pudesse analisar, de facto, o que é que se tinha sucedido. E, portanto, no mesmo dia, passado 2 horas, o segurado envia as amostras e a nota de resgate e verificamos desde logo, e o nosso prestador verifica desde logo, que o ransomware é o Phobos, que é bastante comum também, tem muitas versões diferentes, mas também é bastante comum. E o prestador pede desde logo para se conectar ao computador infectado para perceber, de facto, qual é que era o grau deste risco. Na verdade, também foi um risco, mas deste ataque que o nosso segurado tinha sofrido. E, portanto, naquele momento não foi possível fazer logo a ligação, mas depois às 5 da tarde foi possível o prestador ligar-se remotamente e ligou-se remotamente e verificou que, na verdade, todo o servidor do cliente estava encriptado e que ele não conseguia elaborar de todo. Portanto, toda a informação de facto estava. Verificou ainda que o cliente tinha o ransomware instalado, não é? E, portanto, o anti-ransomware, desculpem, e, portanto, se o anti-ransomware não conseguiu solucionar ou não conseguiu prevenir este ransomware, entendemos desde logo que não seria fácil nem rápido de resolver e fomos comunicando isso ao segurado para que ele também percebesse e estivesse com a noção plena de que não estava perante uma situação fácil. E como vos mostro neste slide, e não sei se temos aqui especialistas em criptografia, mas se tivermos,
dominarão o tema muito melhor do que eu, mas de facto não é fácil de resolver. No essencial, a chave criptografada está aí nesses 128 bytes que podem ver à direita, e portanto, para quem não estudou criptografia, como é o meu caso, não consegue identificar aqui os padrões e descobrir qual é a chave. E, portanto, o que foi feito foi comunicar logo ao seguro a dizer, olha, isto não vai ser fácil, isto não vai ser rápido, e portanto imaginem, para uma empresa com 3 empregados, pequeníssima dimensão, isto era uma novidade e acompanhou muito isto como um tema bastante relevante e estava, como é lógico, bastante preocupado. E, portanto, nesse mesmo dia surge a comunicação do hacker a pedir 0,85 bitcoins, 8.700 euros à data, salvo erro, e é aqui que nos surge uma novidade. Isto é muito relevante, porque a novidade que nos surge é que o segurado começa a dizer, olha, eu sei que vocês têm os experts em criptografia a tentar desencriptar e a tentar descobrir qual é que é a chave, mas eu não posso esperar. Se isto demorar muito tempo, eu não posso esperar. Porque dia 10, que é na segunda-feira seguinte, vejam, estávamos na quarta-feira, dia 5, na segunda-feira seguinte, eu tenho que fazer a entrega das declarações dos meus clientes à Segurança Social. E eram cerca de 100 declarações, e que se não o fizesse, informou-nos também o segurado, tinha uma penalização de 400 euros por declaração, e portanto eram 40 mil euros de prejuízo. E portanto, o tema ganhou a necessidade de ter uma velocidade maior, com esta novidade que recebemos também do segurado. E, portanto, começámos a contactar o hacker e ao mesmo tempo tentávamos resolver e, portanto, percebemos que não tínhamos tempo a perder. E, portanto, começámos com essa negociação relativamente à qual, desculpem, mas eu não vos posso dar todos os detalhes, como é que resolvemos o evento, como é que resolvemos esta situação por questões de confidencialidade. O que sim vos posso dizer, na verdade, é que o evento, no domingo, ficou resolvido. Conseguimos em 3 dias resolver a situação, tivemos um final feliz, portanto, dia 10 de fevereiro, a verdade é que o cliente conseguiu fazer a entrega das declarações à Segurança Social. E, portanto, quero que fiquem com uma ideia aqui de toda esta timeline que rapidamente vos passei. Fiquem com a ideia de que, mais do que o pagamento das bitcoins que lhe eram exigidas, muito mais do que isso, e dos temas puramente técnicos de como é que eu vou resolver, será que alguém me resolve esta situação se eu tiver um problema, e se calhar é por isso que eu contrato um seguro. Era uma questão reputacional do nosso cliente que estava em causa. Porque como ia ele dizer aos seus poucos clientes, não que é uma empresa de pequena dimensão, mas aos seus poucos clientes, e portanto muito estimados, que tinha tido um ataque informático e que tinha falhado naquilo que era a função que tinha sido incumbida. A verdade é que não teve que o fazer, porque a situação conseguiu ser resolvida justamente no deadline, e portanto, apesar de tudo isto, o cliente não teve que contar a ninguém que teve esta situação, com exceção da participação policial que fez e que tem que fazer, não é? É ponto essencial, mas que fez. E de resto, não teve que contar a ninguém e conseguiu, de facto, resolver a situação. Agora vamos ligar isto tudo a tudo o que falámos atrás. Vejam que, e se entenderam o caso prático, se entenderam certamente, e o caso real, foi de facto real, foi uma semana de muito stress, a verdade é que a empresa não confrontou os potenciais riscos que tinha, nomeadamente aquele reputacional que falámos, com o seu apetite de risco. Não olhou, não fez esta confrontação. Não efetuou uma abordagem baseada no risco. A sua estratégia assentou exclusivamente na transferência de risco. Tinha uma apólice, mas que é muito importante, mas como já entenderam, não é a única solução. Porque, na verdade, o grande tema aqui era o tema da reputação da empresa e a sua relação com os clientes. Era esse o maior risco. Era o risco da reputação dos clientes e as eventuais sanções administrativas ou multas que pudessem advir de uma falha, neste caso, da prestação da sua atividade. E, portanto, estes dois eram os riscos principais com maior impacto e com maior probabilidade. Na verdade, a rápida resolução do incidente cibernético permitiu manter a operação da empresa. E pelo que podemos dizer que a transferência de risco pode, direto ou indiretamente, resolver uma parte importante dos problemas, irrelevante, mas não é a solução completa. Esta é a mensagem que vos trago. Tem que haver um match, um trabalho de organização no mapeamento, posteriormente com a parte da transferência do risco. E a verdade é que, quanto maior a dimensão da organização, maior a dificuldade em que isto aconteça. Talvez, e queria-vos deixar esta nota, talvez o seguro seja uma solução fantástica, muito boa, e não única, mas bastante relevante, e que pode ajudar para empresas de menor dimensão. Mas para empresas mais complexas, maiores, necessariamente tem que ser conjugado com outras abordagens, e esta abordagem que vos falei aqui, da abordagem baseada no risco, é fulcral, é um ponto essencial para, de facto, a própria transferência de risco possa ser feita, seja feita de forma adequada e útil também à organização e que possa permitir este mapeamento, este entendimento da situação da organização a cada momento, confrontando com o seu apetite pelo risco
e com aquilo que sabe que vai acontecer. É também uma questão preditiva. Saber, ou pelo menos prever aquilo que nos pode acontecer, e isso também é muito útil nas organizações, e é o ponto com que termina este caso prático e real. E para terminar, e só tenho mais 2 slides, ainda tenho mais cerca de 10 minutos, mas vou deixar tempo para eventuais questões que possam ter e queiram pôr. Estou à vossa inteira disposição. Podem escrever ou podem colocar via áudio. Para terminar, quero falar-vos da solução que resolveu o problema atrás indicado. Portanto, este cliente, que disse-vos que tinha um seguro, o seguro é o CyberSafety, é um seguro da fidelidade para PMEs. Foi algo que desenvolvemos para PMEs, está disponível em fidelidade.pt. É chave na mão, de subscrição muito rápida e automatizada, com capitais até 500 mil euros. O nosso objetivo ao desenvolver esta solução foi, entendendo tudo o que falámos até aqui, ter uma solução para as empresas que não fazem qualquer tipo de abordagem ao risco cibernético. Mas, no entanto, vocês podem pensar, bom, se não fizeram nenhuma abordagem e vocês estão a fazer o seguro, isso é um terrível negócio para vocês. Só ficam com os piores riscos. Nós atuamos de uma forma proativa. Porquê? O que fazemos é dar ferramentas à empresa para que possa começar a fazer esta abordagem, ou pelo menos pensar esta abordagem. Pode não ter estrutura, muitas vezes tem uma estrutura muito pequena. São este tipo de negócios que falamos aqui, 5, 10, 15, 20, 50 empregados. 100 são empresas tipicamente pequenas e que muitas vezes vão pensar nestes temas, mas nós damos ferramentas para que possam fazê-lo. Oferecemos análise de vulnerabilidades à rede interna e ao website. Oferecemos a instalação de um anti-ransomware, pelo menos para limitar alguns ransomwares que, pelo menos, são os mais conhecidos. Temos uma equipa de suporte em caso de eventos relacionados com a cibersegurança, sempre disponível, que o cliente pode sempre contactar com dúvidas, com questões, com problemas que possa ter a qualquer momento e que está justamente incluído na apólice. E, portanto, digo-vos mais uma coisa que damos, por exemplo, damos uma cloud com o nível de encriptação da AES 256, com boa robustez, uma excelente robustez, aliás, para o cliente fazer o backup da sua informação essencial do negócio, porque muitos destes clientes nem backups têm, nem sequer pensaram no tema, essa é a verdade. E, portanto, pensem que é muito lógica de oferecermos ferramentas para que os clientes possam começar a ter esta abordagem baseada no risco, ou pelo menos começar a pensá-la e começar a trabalhar em conjunto também connosco neste sentido. E, portanto, eu já vos disse que é um seguro para PMEs, este é o meu último slide. Não vou perder aqui muito tempo, se queria só dar a nota que são PMEs até 100 empregados, com um máximo de vendas de 1,5 milhão online e até um máximo de 15 milhões de faturação. E, portanto, também se forem a fidelidade.pt, empresas, CyberSafety vão ver o simulador e podem fazer simulações e perceber também qual é que é o preço que acredito que ficarão espantados. Portanto, esta é uma solução adaptada às empresas que não tiveram, como já vos disse, as oportunidades ou os meios para pensar a sua matriz de risco, mapear os riscos e definir o seu apetite. Mas nós damos essas ferramentas e é para um grande, vasto número de empresas. As exceções são, essas atividades que estão aí elencadas, são poucas. Tudo o resto, todas as outras empresas, todas as outras PMEs podem ter esta solução da fidelidade com todas as vantagens que tive a oportunidade de vos transmitir. E com isto eu termino, agradecendo o vosso tempo. Foram praticamente 40 minutos. Fiquem à disposição para quaisquer questões que tenham, estejam à vontade. Eu espero, sinceramente, tenha sido interessante e desejo-vos um muito bom resto de conferência e muita saúde para todos. Muito obrigado.